Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e os montes, mas só era tarde demais. Mas só era tarde demais. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e os montes, mas só era tarde demais. Mas só era tarde demais. Amém? Bom sábado, irmãos. Graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Como bom estar mais uma vez aqui para render louvores ao nome do Senhor. Hoje escolhi um título do sermão, mas é tempo que eu queria falar sobre isso aqui. O conflito entre a carne e o espírito. Porque nesse mundo nós temos, domingo nós cantamos, né? Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois iremos seguir? Então, nesse mundo tem dois senhores: a carne e o espírito. Vamos ver, vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Vamos ver quais são aqui, falando quais são as obras do Espírito e quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Aqui, irmãos, tem uma guerra. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são. Aqui, irmãos, vamos falar quais são as obras que a carne pede para nós fazermos. Primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne. Tudo que foi mencionado aqui, obras da carne. E o interessante é que é fácil fazer isso aqui, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, iras, discórdias, facções. Satanás coloca isso aqui na nossa frente, para nós fazermos obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui, outro verso, o apóstolo Paulo fala assim: já nenhuma condenação há para os que fazem essas coisas. Você não será condenado diante de Deus. Diante desse mundo você pode ser condenado, mas diante de Deus
você não será. Por quê? Você está andando, fazendo as obras do Espírito. Você alguma vez já passou por esse conflito? Entre ter que decidir entre as obras da carne e a obra e o fruto do Espírito? Já teve esse conflito? Todos nós já tivemos. Temos que fazer uma decisão entre seguir a Cristo e praticar as obras da carne. No início, ele diz que o Espírito guerreia contra a carne. O apóstolo Paulo uma vez falou assim: o que eu quero fazer eu não faço. O que é o que Paulo queria fazer? Paulo queria andar no Espírito, mas às vezes a obra da carne era tão forte que ele falou assim: o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque é uma guerra, nós somos humanos e às vezes nós escorregamos. Eu quero fazer o escolho do Espírito, mas as obras da carne às vezes é mais atrativa, é mais gostoso de fazer, né? No mundo aí fora aí, as músicas do mundo aí fora parecem ser mais atraentes. As festas do povo aí fora é mais atraente do que as coisas que a gente faz aqui na igreja. Então Satanás prepara as coisas lá fora para atrair os filhos de Deus para levar para lá. Porque as obras da carne muitas vezes é atrativa. Na história nós vemos lá no início, lá em Gênesis, a primeira pessoa que teve que fazer essa escolha entre o fruto do Espírito e as obras da carne. A primeira guerra aqui nesse mundo aconteceu lá no Éden. Vamos ver Gênesis 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Lá fala que Adão e Eva foram criados por Deus. Estavam perfeitamente em um jardim maravilhoso. E de repente apareceu ali a serpente. 2, 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor deu para eles uma ordem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres certamente morrerás. Aqui, irmãos, não era morte física, era morte espiritual. No dia que eles comessem o fruto, eles iam morrer espiritualmente. E quando a pessoa morre espiritualmente, irmãos, aí começa a acontecer várias coisas de errado na vida dele. Várias coisas. A primeira coisa que eles sentiram após eles terem comido o fruto, a primeira coisa de errado, eles sentiram que estavam nu, sem roupa. Viram que estavam pelados. E começou agora a se esconder de Deus. Quando nós praticamos as obras da carne e tudo aquilo que nós lemos lá, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Se esconder, se afastar da igreja, porque cometeu obras da carne que Satanás pediu que eles fizessem. E aqui eles se esconderam. Mas no versículo capítulo 3, de 1 a 7, diz assim: a serpente é a mais sagaz de todas as animais selváticos que o Senhor tinha feito. Disse a mulher: foi assim que Deus falou? Foi assim que Deus falou que você não pode comer? Vocês podem comer de tudo? Aí ela falou assim: não, nós podemos comer de todas as árvores, mas dessa não podemos comer. Porque se nós comer, nós vamos morrer. A serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Obras da carne. No mundo aí fora, irmãos, nós passamos por diversas dificuldades.
Deus fala assim: lembra-te de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, faz toda a tua obra. Ao 7º dia é o sábado do Senhor, meu Deus. A serpente chega e fala assim: não, vocês podem trabalhar. O sábado foi abolido. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no dia do sábado. E lá, Deus falou assim: não comerás carne de porco e seus derivados, assim por diante. Aí vem a serpente e fala assim: não, o que entra para a boca não contamina o homem. O que a maioria das pessoas fazem? Ouve a Deus ou ouve a voz da serpente? Muitos estão ouvindo a voz da serpente. E o que aconteceu? A mulher comeu do fruto e viu que era boa, e levou e deu também para o seu marido. Fazer as obras da carne é ruim. Se fosse ruim, ninguém fazia. Quando ela comeu do fruto, se fosse um limão daquele bem azedo, aquela mexeriquinha, né, de fazer enxerto, ela ia gostar? Não. Mas ela falou assim, aqui a Bíblia diz que ela comeu e achou bom, viu que era boa de se comer. E o que ela fez? Pegou do fruto e levou para o seu marido. Era gostoso, irmãos. Fazer as obras da carne é bom, mas traz consequências. Consequências. E logo após Adão comer, na virada do dia, Deus apareceu ali no jardim. Continuando aqui o verso, eu não vou ler tudo, só vou falar. Deus falou: Adão, onde você está? Imediatamente, o que Adão fez? Se escondeu de Deus. Por que se escondeu, Adão? Por que você se escondeu de mim? Ah, Senhor, quando eu escutei a tua voz, me escondi, porque eu estava nu. Mas Adão, quem foi que te fez saber que você estava nu? Ah, agora começou a colher os frutos que eles tinham plantado, as obras da carne. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Agora começou um a acusar o outro. A mulher que o Senhor me deu, Senhor, ela comeu do fruto que o Senhor falou que não era para comer. E trouxe para mim, e ela me enganou, e eu comi do fruto. Eva, por que você fez isso, Eva? Ah, Senhor, a serpente. A serpente, eu vi a serpente comendo. E depois que a serpente comeu, a serpente começou a falar. Eu achei tão interessante que peguei e comi também essa coisa. Agora começou um a acusar o outro. Né? Irmãos, quando a gente começa a cometer algum pecado, ninguém assume seu pecado sozinho. Sempre fala: eu fiz isso porque vi o outro fazendo. Eu vi ele trabalhando no sábado, se prosperou. Eu vi ele comendo carne de porco, eu vi ele fumando, ele não sentiu mal nenhum. Eu vi ele bebendo, ele está bem de saúde. Eu vi ele usando droga, ele estava bem. Sempre a pessoa começa agora, fala assim: eu fiz porque eu vi o outro fazendo. Ninguém assume. Mas só que é o seguinte, Deus falou assim: ó, para você, serpente, que enganou Eva, você vai receber um castigo. Você nunca mais vai voar. Serpente voar por onde? Já pensou uma cobra voando? Você poderia correr dela que ela te pegava, porque ela voava mais rápido que você. Mas agora, como você enganou Eva, você vai se rastejar e nunca mais vai comer fruto nenhum. Você vai comer o quê? Pó. E para você, Eva, que você comeu do fruto, foi enganado por ela, pela serpente, você vai receber o seu castigo também. Você com dor, você
Gerar filhos. Eu não sei o que é isso. Vocês, mulheres, sabem. A dor que vocês têm para ganhar uma criança, para dar à luz uma criança. Um começou a acusar o outro. E para Adão, Deus falou para ele assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte para a terra, que dela foi tirada. Vocês viram ali, irmãos? Cada um recebeu o que procurou, recebeu o que plantou. O interessante é que naquele lugar ali não tinha ninguém culpado. Adão não era culpado de ter comido o fruto porque foi Eva que deu. Eva não era culpada porque foi enganada pela serpente. E a serpente era culpada? Será que Deus não colocou a serpente ali? Então, eles atribuíram toda a culpa a quem? Para Deus. Mas Deus tinha alertado: não faça tais coisas. E as pessoas fazem. Até hoje é assim. Quando a gente faz algo errado, faz o pecado, faz o fruto da carne, as obras da carne, que nós recebemos as consequências, nós começamos: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? É como se Deus fosse culpado daquela tragédia que está acontecendo na nossa vida. Mas foi nós mesmos que plantamos. E quem planta, colhe mais do que plantou. No jardim, irmãos, não houve pedido de perdão. Adão não pediu perdão para Deus, nem Eva. E eles colheram o fruto. Cada um colheu o que plantou. Todos os filhos de Adão, até hoje, têm que ganhar o seu sustento com muito sacrifício e suor. E Deus falou: aquele que não quer trabalhar tem que morrer. O próprio Senhor falou que quem não trabalha não deve comer, e quem não come, morre. Então todos têm que trabalhar para ser alimentado com o suor do seu rosto. E todas as filhas de Eva sentem dores de parto. Ah, mas não tenho filho. Tem mulher que não tem filho, né? Mas pelo menos uma vez por mês ela sente cólica. Certo ou errado? Pecado de Eva. Vocês são filhos de Eva. Vocês vão pagar. Vocês estão pagando pelo pecado que ela cometeu. E a cobra nunca mais voa. Mas, irmãos, esse foi o resultado de andar, de obedecer a serpente e andar, fazer as obras da carne. Mas quem pratica o fruto do Espírito é diferente. É diferente. É uma diferença muito grande, irmãos. Quem pratica o fruto do Espírito. Essas pessoas têm amor. Por exemplo, Adão acusou Eva de ter dado fruto para ela. Eva acusou a serpente. Automaticamente acusou a Deus. Quando Daniel estava lá escrevendo a carta, falou: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Daniel pediu perdão a Deus pelo pecado que a nação tinha cometido. E falou assim: nós pecamos contra o Senhor. Então ele assumiu, porque Daniel andava em espírito. Ele viu que era o pecado deles que tinha causado todo aquele sofrimento para as nações, mesmo que ele não tinha feito pecado. Ele incluiu, mas ele era um judeu, e os judeus tinham pecado. Então ele incluiu: nós pecamos. Foi nós, Senhor. Uma diferença muito grande de quem é guiado pelo Espírito. Em vez de acusar, falou: não, foi eles que fizeram. Eu não tenho nada a ver com isso, Senhor, castiga eles. Daniel falou assim: nós fizemos.
Nós pecamos, perdoa-se Deus os nossos pecados. Outra pessoa, irmãos, que quando era guiado pelas obras da carne, Pedro, ele fazia tudo diferente. Ele era um homem bruto, filho do trovão. Quando os soldados foram prender Jesus, ele sacou de sua espada, cortou a orelha do soldado. Ele queria resolver tudo na base da espada. Ele negou a Cristo, disse que nem conhecia Cristo. E nunca tinha nada daquele homem. Isso porque ele estava andando, fazendo as obras da carne. Mas quando ele começou a ser guiado pelo Espírito, tudo na vida dele mudou. Vamos ver algumas coisas que Pedro fez logo após ele ser guiado pelo Espírito. Lá em Atos 2, fala que o Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles. Em um dia, em um sermão que Pedro fez, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e foram batizadas. Imagine só, aquele homem que negava Cristo, que fugiu com medo de ser morto, agora pregando a mensagem em um dia só, em um sermão, 3.000 pessoas batizadas. Está escrito lá em Atos 2. E lá em Atos 3, versículos 5 a 6, estava Pedro e João, eles estavam entrando no templo, e na porta do templo tinha uma pessoa pedindo esmola. Era um aleijado. Eles pediram dinheiro, pediram esmola para Pedro. Pedro olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-se e anda. A diferença de quem era guiado pela carne, agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro estava preso. Ele ia ser executado no outro dia. A igreja estava orando por Pedro. E Pedro também estava orando. A porta abriu e Pedro saiu para fora e voltou para casa. E não foi executado naquele dia. E quando Pedro foi condenado à morte, Pedro não lamentou. E ainda escolheu o modo como ele queria ser sacrificado. Porque agora ele estava em espírito, ele estava em paz. Paulo fala assim, a Bíblia fala assim: deixem as obras da carne e viva no espírito, para que vocês possam ser prósperos. Não prósperos em dinheiro, mas prósperos espiritualmente. Porque tudo que nós temos aqui nessa terra, irmãos, vai passar. O ouro vai virar pó, as roupas ficam velhas, o carro fica velho, tudo que você tem, você fica velho e um dia vai morrer. Tudo vai ficar para trás. Mas quando você anda em espírito, você não morre, você descansa em Cristo Jesus. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que tiveram obras da carne e se deram muito mal. Por exemplo, Saul. Saul era um homem, foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Mas Saul parou de ouvir a voz do Espírito Santo e começou a fazer as suas próprias obras, sua própria vontade. Coisa que Deus pedia para ele fazer, ele não fazia. Fazia só tudo ao contrário. Chegou o momento que Deus se afastou de Saul. E ele buscou a Deus de todas as formas. E Deus não ouviu mais Saul. O que ele fez foi procurar uma feiticeira para ouvir, para que pudesse falar por ele. E no final da sua vida, ele próprio tirou a vida, tirou a própria vida, suicidou-se, colocou sua espada e se jogou em cima dela.
O segundo, que fazia só a sua vontade e não andava nos caminhos de Deus, foi Esaú. Esaú não ouvia a voz do Espírito Santo. Por isso foi rejeitado por Deus. E toda a bênção patriarcal, que primeiro foi Abraão, depois Isaac, ia ser quem? Esaú. Passou para quem? Para Jacó. Porque Jacó obedecia a Deus, Esaú não. Jacó fazia a vontade do Espírito, aí Esaú fazia a vontade da carne. Os 10 espias, quando foram vigiar, espiar a terra de Canaã, o que eles fizeram? 2 estavam em espírito, os 10 estavam fazendo a obra da carne. Os 2 entraram, Caleb e Josué, entraram na terra de Canaã. Os outros 10 espias, nem o nome dele a gente sabe, porque não andaram em espírito, andaram nas obras da carne. Davi, por um bom tempo, ele fez as obras da carne. E ele colheu o fruto ou não? Teve a consequência? Teve consequência. O filho dele morreu. E uma profecia: nunca mais a espada sairá da sua casa. O filho dele, Absalão, se revoltou contra ele, quis tomar o trono. E outra profecia que ele tinha, que foi feita para ele: você ficou com a mulher de Urias escondido, mas diante de todos seu inimigo ficará com as suas mulheres. Davi tinha várias esposas. E no dia que ele foi fugiu do próprio filho para não ser morto. As esposas dele foram sequestradas em cima do terraço, diante de todo mundo, ali, elas foram acusadas para se cumprir a profecia. E nunca mais se apartou a espada da casa de Davi. Colheu as consequências. Mas mesmo assim, ele se arrependeu dos seus pecados, voltou ao Senhor e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Houve arrependimento. Salomão também, por muito tempo, ele andou fora dos caminhos de Deus. Mas no final, ele falou: tudo isso é vaidade. Temos exemplos de pessoas também que andaram sempre nos caminhos de Deus. Teve alguns escorregões, mas a maior parte do tempo era andando nos caminhos do Espírito Santo. Noé. A Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus, porque ele andava em espírito. Abraão, chamado o pai da fé, ele andava em espírito. Enoque, de tanto que ele andou em espírito, Deus falou assim: Enoque, chegou a hora de você vir para casa. Esse mundo aí já não serve mais para você. Vem para cá. Davi, ele vacilou, mas a maior parte da sua vida ele andou em espírito. Até porque foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Elias, ele andava tanto nos caminhos de Deus, em espírito, que o que ele falava, Deus atendia. Chegou um momento que Deus falou para ele assim: chega, a terra não é mais o seu lugar, vou mandar uma carruagem de fogo aí te buscar. Elias subiu uma carruagem de fogo para o céu. Eliseu também andou nos caminhos do Senhor. Um dia Eliseu morreu e foi sepultado. Depois de muitos anos, morreu uma outra pessoa. Aí de repente, ele estava levando o corpo daquela pessoa para ser sepultada. O inimigo estava perseguindo aquele grupo. Olha só, iam sepultar e o exército inimigo veio para matar eles. Eles falaram assim: mas de que é essa catapulta aqui? É de Eliseu, vamos jogar assim, vamos colocar essa pessoa aqui no sepulcro de Eliseu. Quando aquele pessoa encostou nos ossos de Eliseu, a pessoa ressuscitou.
Só de encostar nos ossos de Eliseu. Porque Eliseu andou por muito tempo em espírito. E um dia, antes dele morrer, ele estava em Samaria e o exército inimigo da Síria cercaram Samaria. O seu servo que estava junto com ele falou assim: ah, meu Senhor, está escrito lá em 2 Reis 6, 15 e 17. Ah, meu Senhor, que será de nós? Iremos morrer aos exércitos que estão nos cercando. Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver quem está em nossa volta. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Eliseu pôde contemplar que maior é quem estava com eles do que os seus inimigos. Quem anda com Deus, irmãos, consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. Quem anda com em espírito consegue saber que Deus está ao nosso lado, que não precisamos temer nada. Quem anda em espírito não sente medo, a fé dele é grande. Quem anda em espírito sabe discernir. Quem anda na carne se esconde, porque o pecado acaba mostrando que ele está nu sem roupa. Porque essa roupa do espírito, ele não tem roupa do espírito. Quem anda no espírito prefere andar na luz, quem anda na carne prefere andar nas trevas. Quem anda em espírito anda de dia. É na Bíblia isso aí. E quem anda na obra da carne prefere andar à noite. Existem dois lados: as obras da carne e as obras do Espírito. Quem faz as obras do Espírito um dia irá morar para sempre nas nações celestiais. Mas quem anda fazendo as obras da carne vai ficar aqui na terra. Por quê? Ele não vai gostar do céu. Ele é acostumado a fazer a obra da carne. Ele detesta a obra do Espírito. E lá no céu será coisa boa. Só a obra do Espírito. Essa semana eu estava vendo uma pessoa. Se aquilo for chamado de gente, na época, jamais tem que chamar ele de gente. Uma pessoa deformou todinho o rosto, cortou a língua no meio, colocou a orelha assim, grande assim, igual a orelha de gato, implantou 2 chifres no meio da testa. Horrível. Ele falou assim: eu não quero ir para o céu. Não quero ir para o céu. Eu quero dançar o carnaval lá no inferno. Você já fez a vontade dele, né? Se ele quer ir, a gente não pode fazer nada. Nós estamos se esforçando para ir para o céu, porque nós estamos andando em espírito. Mas as pessoas só gostam das obras da carne e não querem andar em espírito, não querem ir para um lugar onde se vive em espírito. As obras da carne, com seus resultados. Se eu ando nas obras da carne, eu vou colher o fruto da carne. E as obras da carne vão me trazer morte. As obras da carne vão me trazer sofrimento. Quando eu digo morte, mas é morte eterna. É essa morte que todos nós iremos passar um dia, mais cedo ou mais tarde. Mas quem anda em espírito, um dia Jesus vai chamar nós pelo nome do Sepulcro. Nós iremos morar para sempre nas nações celestiais. Agora, por que existem 2 lados? As obras da carne e as obras do Espírito. Por que foi relatado essas 2 obras, esses 2 frutos? Para mostrar que um é bom e o outro é ruim. Para mostrar que se eu fizer as obras do Espírito, andar no fruto do Espírito, eu vou colher coisas boas. E se eu fizer as obras da carne, eu vou colher coisas ruins. O fruto do Espírito, com seus resultados, qual dos 2 nós estamos escolhendo hoje? 2 caminhos a seguir, 2 senhores estão lutando para nos conquistar.
de que lado nós vamos estar. E quem faz a escolha, irmãos, somos nós. É nós que vamos escolher o Senhor esse momento que Ele seguir. Que a partir de hoje, irmãos, nós possamos escolher andar nas obras e escolher o fruto do Espírito. Que nós possamos escolher coisas boas no futuro. Nós possamos um dia ir morar para sempre nas nações celestiais. Só tem uma coisa: quando nós estamos andando em Espírito, nós temos que andar feliz. Feliz. Porque tem pessoas que, irmãos, que estão na igreja, mas não está feliz. Né? Não está feliz. Não sei porque está na igreja. Está triste, aborrecido. Mas nós temos que estar, irmão, nesse caminho indo para o céu, feliz. Porque nós sabemos que nós vamos encontrar lá na frente. É um caminho que nós estamos indo contentes. Temos que estar contentes. Mesmo sentindo dores, isso é normal, irmãos. Quem não sente dor? E cada dia que passa, mais dores você vai sentir. Até o dia que isso, na Apocalipse 21, fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E tudo isso que as obras da carne proporcionam, não existirá mais. Existirá somente coisas boas para aqueles que andam em Espírito. Deus possa abençoar, nós possamos andar em Espírito feliz, porque nós estamos indo para as nações celestiais. 166 é o hino que nós iremos cantar agora. Contente eu já vou para o lar celestial. Você quer ir para o lar celestial? Seja uma pessoa contente, porque você anda em Espírito. Eu já vou para o lar celestial, caminhando, pois também tanta paz, um prazer terrenal, caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. Com Cristo meu Senhor, para sempre estarei caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando-se naquele lar, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, ó Deus, porque de bom tem nosso vida. Te agradeço porque Teu Cristo tem nos ajudado. Ó Pai querido, nessa caminhada que nós temos indo rumo à cana celestial, o Senhor possa ir ao nosso lado. Que nós possamos ser, Deus, seguro na Sua mão, não temer nada do que há de vir sobre nós. Mas a Tua paz e leva a segurança para a nossa casa.